Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Hoje o especial de 7 de setembro, o feriado acabou de passar, a gente ainda está aí no, digamos, feriado prolongado e aconteceram algumas coisas diferentes nesse feriado que permitem com que a gente toque no assunto da independência do Brasil, da relação dela com a cultura. Por quê? Está passando uma novela, para quem vê novela, eu particularmente não vejo, está passando uma novela na Rede Globo de televisão chamada Novo Mundo. E essa novela retrata interpretações a partir do momento histórico onde ocorre a independência do Brasil. No caso, a transição do Brasil colônia para o primeiro reinado brasileiro. Nesse dia 7 de setembro, que acabou de passar agora, a novela exibiu um episódio especial onde ocorre a independência, onde ocorre a proclamação da independência. Nessa novela, o Dom Pedro I é interpretado por Caio Castro. Então a gente vai aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre os mitos que acabaram envolvendo a independência do Brasil, o momento da proclamação da independência do Brasil. Primeiro é importante deixar claro que não foi apenas nessa novela, não é apenas nessa novela, que a independência do Brasil é retratada. Na verdade, ela é retratada já pela terceira vez na televisão ou cinema, através dos meios audiovisuais. Em 1972, o Tarcísio Meira, ainda bem novinho, interpreta Dom Pedro I no filme Independência ou Morte. Já em 2002, o ator Marcos Pasquim, numa minissérie da Rede Globo, de comédia, que fazia brincadeiras com a história do Brasil, chamado Quinto dos Infernos, interpretou Dom Pedro I. Então, é um tema recorrente na cultura, é um tema que geralmente volta a ser trabalhado constantemente pela Rede Globo ou pelas outras redes de televisões. Existem, claro, outras obras que são importantes para a construção desse cenário, mas a gente vai aqui se localizar principalmente na mais conhecida obra que retrata a independência do Brasil. E essa obra é o quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo em 1888. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o quadro foi pintado em 1888, bem distante do momento em que ele aconteceu. E ele é pintado em Florença, na Itália. O pintor, o Pedro Américo, ele não tinha vivido o momento para poder retratar isso de forma que acabasse se tornando o retrato praticamente oficial da independência. Quando a gente pensa na independência, a gente pensa no quadro do Pedro Américo. Ele tem uma importância muito grande na construção da nossa memória coletiva enquanto nação aqui no Brasil. E aí eu preciso fazer algumas referências a esse quadro, e isso se desdobra para os filmes e séries e novelas que a gente acabou de citar, porque a maioria delas acaba retratando de uma maneira ou de outra esse momento baseado no quadro do Pedro Américo, porque ele é como se fosse a versão oficial até certo ponto. É lógico que a gente também tem os hinos que falam do momento como se fosse daquela forma, mas acaba não sendo exatamente assim. Primeiro a gente então tem que dizer o que Dom Pedro I estava fazendo ali naquela região, né? Ele tinha ido passar um tempo com a sua amante, Domitila, que era a Marquesa de Santos. Primeiro o quadro dispõe ele com aquele uniforme todo oficial, espada na mão, apontando para o céu, numa figura muito, muito forte. Mas na verdade, Dom Pedro I não estava com um uniforme oficial. Ele não estava numa viagem oficial. Era uma viagem secreta até certo ponto, desde o momento que ele estava indo ver a amante dele. A comitiva dele provavelmente seja muito pequena, só para dar alguma segurança para ele. Vamos lembrar aqui que todo 7 de setembro, na verdade os dias próximos de 7 de setembro, as escolas primárias principalmente, Fundamental 1, arrumam as crianças, enfeitam as criancinhas como se elas estivessem com um uniformezinho baseado no que Dom Pedro I estaria usando, celebrando o dia da independência. Então se faz às vezes aquele chapeuzinho, uma espada feita com jornal enrolado, quando na verdade isso está extremamente longe do que aconteceu de verdade. Dom Pedro estava com uma roupa provavelmente casual,
até porque ele estava fugindo da amante. E obviamente a gente nunca ia poder arrumar as crianças com roupa de que se sai da amante, né? Os cavalos que são pintados e que estão no nosso imaginário também naquele momento não condizem com a realidade. Para poder subir a Serra do Mar, que era aquela região, era necessário burros ou mulas, animais mais fortes para poder segurar esse tranco. Então, já vamos desconstruindo tudo isso. Dom Pedro não estava com uniforme oficial, uniforme casual, não necessariamente com espada em riste, e sobre uma mula, sobre um burro, não aquele cavalo garboso e bonito, de onde ele fala para todas as pessoas. Outra coisa é que ele também não estava aos pés do rio Ipiranga necessariamente, ele estava próximo ao rio, mas supostamente ele teria falado às pessoas ou recebido aquela carta próximo da colina, próximo de uma colina que tem ali nas margens do rio Ipiranga. Outra dúvida, outra questão que é trabalhada pelos historiadores de forma a criar uma divergência é com relação a essa carta. Algumas pessoas, alguns historiadores acreditam que essa carta não chegou ali nas margens do rio Ipiranga, e sim na casa da Domitila, onde ainda estava Dom Pedro I, e fez com que ele adiantasse o retorno dele para o Rio de Janeiro. De qualquer maneira, a narrativa oficial acabou cristalizando essa ideia de que ele estava às margens do rio Ipiranga. Mas afinal de contas, o que Dom Pedro estava fazendo às margens de um rio? O que a gente sabe, na verdade, é que ele provavelmente tenha comido algo na casa da Marquesa de Santos que não lhe caiu bem. Existe divergência sobre o que foi o prato do menu, mas ele comeu algo e veio passando mal de Santos até o Rio de Janeiro. Na verdade, ele estava com uma grande diarreia. Dom Pedro I estava no Rio fazendo exatamente o quê? Na verdade, existia sim um interesse das cortes portuguesas de se reaproximar e reatar os laços do pacto colonial aqui com a América, aqui com o Brasil. E Dom Pedro, sim, ele lidera um processo de proclamação da independência. Mas toda aquela ideia do grito, ele é muito impreciso historicamente. Existe muita divergência, mas é quase certo que ele não gritou absolutamente nada parecido com independência ou morte. Isso, na verdade, acabou cristalizado pelo quadro do Pedro Américo, pelas informações culturais, pela construção do hino. Isso não é necessariamente um retrato da realidade. A questão é que sim, aquele momento é um momento de ruptura, onde Dom Pedro rompe de forma definitiva com as cortes portuguesas. Mas a ideia toda que foi construída, na verdade, ela tem uma intenção política já durante o Primeiro Império, que depois é redobrado pela noção da República. Porque a República quer exatamente cortar essas relações do Brasil com Portugal, e Dom Pedro acaba sendo uma figura dada como brasileira até certo ponto, uma vez que ele toma essa iniciativa de afastamento. Mas, na verdade, nunca houve uma guerra. O Brasil pagou, na verdade, foi uma indenização para Portugal. Não houve... Existiam interesses que não foram atendidos. Existiam algumas elites que queriam que o Brasil também reclamasse algumas colônias, algumas áreas coloniais, que também não foram atendidas. Acabou que a independência ela é um momento que deve ser trabalhado com bastante calma dentro de sala de aula, para que a gente possa entender todos os desdobramentos a partir disso. Até porque o primeiro reinado é um reinado bastante conturbado e acaba de uma maneira bastante diferente do que parecia que acontecia ali naquele primeiro momento. A iniciativa desse vídeo não foi em nenhum momento fazer uma explicação, uma videoaula sobre a independência do Brasil, sobre a conjuntura do momento. Foi apenas passar essa curiosidade e, principalmente, demonstrar que esses laços da memória cristalizada a partir dos conteúdos da cultura midiática, na verdade, ela tem uma série de intenções e desdobramentos em si próprias. Não necessariamente elas retratam a realidade dos fatos que ocorreram. E eu acho que esse é a grande intenção aqui do canal, é passar para os meus alunos, para os espectadores, a relação entre mídia, entre a cultura e a realidade. E eu acho que até certo ponto se encaixa perfeitamente na temática que a gente discutiu aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Foi uma experiência também um pouco diferente, fazer esse especial até certo ponto, sem estar falando necessariamente de um filme, de um quadrinho, alguma coisa mais específica assim. E se vocês gostaram, por favor, curtem, compartilhem, me ajudem a espalhar o canal e comentem aqui embaixo para que a gente possa dar uma atenção especial para você que está aí assistindo o nosso vídeo, que está aí acompanhando o canal, fazendo com que ele cresça como ele está crescendo de uma maneira até inesperada para mim. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana, um bom resto de feriado para vocês.